Alô pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática. Hoje eu venho trazer um conteúdo aqui que vai servir de pré-requisitos para muitos estudos na matemática. Nós chamamos de produtos notáveis. Eu vou aqui tentar desenvolver de duas formas diferentes. Uma pelo método tradicional, que é fazendo a multiplicação de polinômios, e a outra aplicando a regra, tá bom? Bora lá. Observe que eu coloquei 3 exemplos e eu vou desenvolver os mesmos de formas diferentes. Aqui, pela multiplicação de polinômio, vamos trabalhar um conceito que é de potenciação. Se nós temos essa base x mais 2y elevado ao quadrado, eu posso formar duas bases, x mais 2y vezes x mais 2y, duas vezes. E aí, aplicar a multiplicação de polinômio por polinômio. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2y, 2xy. 2y vezes x, 2xy. E 2y vezes 2y, 4y ao quadrado. Então nós fizemos aqui o que nós chamamos de multiplicação de polinômio por polinômio. Observe que primeiramente eu peguei essa potência e transformei em fatores de mesma base. Ou seja, apliquei a propriedade de potenciação. E depois nós multiplicamos polinômio por polinômio. Claro que ainda nos resta juntar os termos semelhantes. Então nós vamos ter x ao quadrado, aí 2xy com mais 2xy dá 4xy. Aí mais 4y ao quadrado. Nós vamos ter esse trinômio aí. Nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. E vou aplicar a mesma coisa aqui, vou repetir, ó. 2a menos b, que é a base, em dois fatores iguais. Ok? Então, vem 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 2, 4, e a vezes a ao quadrado. 2a vezes menos b. Claro, aplicando a regra de sinais, mais por menos dá menos, dá 2ab. E aqui, menos b vezes 2a, também vai dar menos 2ab. Colocando em ordem alfabética o a e o b. E menos b vezes menos b, né, multiplicação de fatores de mesmo sinal, dá positivo. B ao quadrado, b vezes b. Nós aplicamos aqui a multiplicação de polinômios por polinômios. Alguns popularmente chamam de chuveirinho, né? Não é muito correto chamar isso, não. Chuveirinho devido à multiplicação de termos entre si. Aí nos resta aqui juntar os termos semelhantes. Ó. Então nós temos 4a ao quadrado, aí sinais iguais, nós juntamos os termos semelhantes, ou seja, 2ab com mais 2ab dá 4ab. Ou seja, claro, estou juntando negativos, então 2ab negativo com 2ab negativos, 4ab negativo. Mais b ao quadrado. Pronto, aí nós temos esse trinômio. Trinômio porque são 3 termos. E é um trinômio quadrado perfeito. A gente vai ter um estudo posterior, que é de fatoração. E aí a gente vai ver o trinômio quadrado perfeito. Nós vamos fazer o processo inverso. Em vez de nós transformarmos, aplicando aqui produtos notáveis, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença. A gente vai fazer o contrário. Vai pegar o trinômio, que é isso, e voltar ou para o quadrado da diferença ou para o quadrado da soma de dois termos, ok? E para finalizar, claro que nós já temos, ó, 3m mais n ao quadrado vezes 3m menos n. Coloquei o quadrado aqui fora, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, n ao quadrado. Observe que quando nós pegamos essas duas potências, x mais 2y ao quadrado, nós transformamos em duas bases iguais, ó. 2a menos b, 2a menos b duas vezes, ó, em duas bases iguais. Aqui observe que as bases não são iguais, ó, pois aqui tem uma soma e aqui uma diferença de dois termos. Então a gente não pode fazer uma operação que nós vamos fazer igual ao quadrado da soma da diferença. Então a gente vai aplicar aqui, de início, é a multiplicação de polinômios. Depois a gente vai fazer uma aplicação mais prática ali. Estou deixando por último. Claro, eu vou aplicar a multiplicação de polinômio por polinômio.
3m vezes 3m, 9m ao quadrado. 3m menos n ao quadrado dá menos 3m n ao quadrado. 3m vezes n ao quadrado dá, claro, mesmo sinal positivo, mais 3m n ao quadrado. E para finalizar, n ao quadrado vezes n ao quadrado, sinais diferentes, dá menos. Então dá n à quarta potência, ou seja, repetimos a base, somamos os expoentes. Aqui observem vocês que nós vamos ter uma simetria, ou valores opostos. Eu tenho 3mn ao quadrado positivo, 3mn ao quadrado negativo. Aí a gente elimina um ou outro, pois são opostos, ou seja, os opostos dão zero, né, quando se juntam. Aí sobrou o quê? 9m ao quadrado menos n à quarta potência. Bem, o que eu apliquei aqui foi nada mais nada menos que a multiplicação de polinômio por polinômios. O que nós vamos ver aqui agora, né, eu fiz aqui pelo método tradicional, multiplicação de polinômios com polinômios. Nós vamos fazer a aplicação de produtos notáveis para ficar mais prático, onde é a dúvida de alguns alunos, né? Geralmente se tem aquela regra, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então eu particularmente não gosto muito dessa regra, que alguns não conseguem memorizar. Eu vou mostrar aqui uma visualização que eu acredito ser mais de melhor compreensão, claro. Você vai ter uma ferramenta a mais. Se você preferir a regra, você pode praticar ela, mas eu gosto de atribuir aqui, ó. São um quadrado da soma de 2 termos vai findar em 3 termos, que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Aqui, ó, esse primeiro termo aqui vai ser, nós vamos chamar de extremo. E esse aqui é outro extremo. Ou seja, o extremo porque fica nas extremidades. E é claro, esse termo aqui vai ficar bem no meio. É o termo do meio. Porque fica no meio, na metade. Então olha só. Você pega, ó. Aí temos que entender também que aqui nós temos, ó, o primeiro termo, que é o x, e o segundo termo, que é o 2y. Esse primeiro termo você coloca no início e o segundo termo no final, ou seja, nos extremos. A gente pega tanto o primeiro termo como o segundo termo e distribui para os extremos. E aí esses extremos, eles serão elevados ao quadrado. Aqui como é 2y, então 2y ao quadrado. Então os extremos ao quadrado. No meio, a gente faz o produto de 3 fatores, onde eu sempre costumo relacionar para a gente entender. Essa potência, eu vou chamar isso aqui como se fosse o 2, ó, potência. E aqui, ó, o primeiro termo, e aqui o segundo termo. Ou seja, nos extremos nós elevamos ao quadrado e no meio nós multiplicamos os termos que aparecem aqui. Bem, agora é só multiplicar. X ao quadrado é x ao quadrado. 2 vezes 2x dá 2x. Ou seja, você pode multiplicar logo os coeficientes. 2 vezes 2, 4. X vezes y, xy. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, y ao quadrado. Ou seja, você já chegou ao resultado. Mesmo resultado. Bora ver isso aqui, ó. Nós já fizemos o quadrado da diferença. Agora vamos aplicar o quadrado da diferença de 2 termos também aqui em produtos notáveis. Observe, o termo que aparece aqui vai ser o sinal do meio, ó, o termo do meio. Observe aqui que eu vou enfatizar aqui, ó, dando destaque, ó, esse sinal de mais aqui é porque aqui dentro nós temos a soma de 2 termos. Aqui, como é o quadrado da diferença, então você esse mesmo sinal aqui é o sinal que vem aqui dentro. Aí mais, aqui vai ser o sinal somente o do meio, que é positivo. Aí é claro, a gente vai fazendo, nessa hora que está gravando aparece até o vendedor de... Aí pego no início 2A e o B, ó. Primeiro termo no início e o B no final e elevamos ao quadrado. E aí é claro, no meio fatores, né? Então 2, ó, 2
pega o primeiro termo, 2A, e o segundo termo, B. E aí é só calcular a potência e o produto. 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado é A ao quadrado, menos 2 vezes 2 dá 4. E A vezes B, AB. E aqui B ao quadrado. Pronto, chegamos ao resultado. Aí, aqui nós aplicamos multiplicação de polinômio para polinômios. Aqui nós estamos aplicando para os notáveis, uma forma mais prática de chegar ao resultado. É claro que com o tempo você já pula até essa etapa que já faz dar o resultado direto de cabeça. O objetivo é esse: trazer uma ferramenta que facilite esse cálculo. Aqui, ó, nós chamamos de o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, nós estamos multiplicando e aqui o termo é somado e aqui os termos subtraídos. Nós chamamos de diferença de dois quadrados. Você coloca a diferença, pega o primeiro termo, que é 3n, no início, e o n ao quadrado aqui no final, e elevamos ambos ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença, nós estamos chamando da diferença de dois quadrados. Ó, tem dois quadrados aqui, um termo e outro termo elevado ao quadrado. Aí, é claro, vamos calcular, né? 3 ao quadrado é 9, m ao quadrado, menos potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Ou seja, chegamos a esse resultado de forma mais prática, sem fazer a multiplicação de polinômio por polinômio. Ok? Vamos dar uma apagadinha no quadro e vamos trabalhar aqui o cubo da soma e o cubo da diferença. E para finalizar, gente, eu trouxe aqui dois exemplos. O cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Ó, nós temos dois termos elevados ao cubo agora, não mais ao quadrado, e o cubo da diferença. Então observe, nesse caso a gente vai separar quatro, para não trabalhar a regra, né? A regra é um pouquinho extensa, nem todo mundo memoriza essa regra. No final eu vou citar ela. Então aqui, ó, nós temos, como é o cubo da soma, nós vamos separar quatro espaços, quatro termos, onde nós vamos pegar o primeiro termo no início e o segundo termo lá no final. Então observe, peguei o primeiro termo no início e o segundo termo y ao quadrado no final. E nós vamos elevar ao cubo. Aqui é o cubo e aqui é o cubo. Beleza, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Eu acabei de colocar no 5. Falei 4 e coloquei 5. Aí no meio sobraram dois espaços, né? Nós temos quatro espaços e o primeiro termo no início e o segundo no final, e elevamos ao cubo esses extremos. E esses dois termos do meio a gente vai pegar, olha só, o que aparece aqui, ó, 3x, que é o primeiro y, ou o primeiro termo, e o y ao quadrado, que é o segundo termo. Então olha aí, ó, 3 multiplicando, ó, x, y ao quadrado. Aqui também, ó, 3x, y ao quadrado. Só que com um porém, ó, nesse primeiro termo que está no meio, eu vou elevar ao quadrado o primeiro termo, que é o x. Ó. E aqui eu vou elevar o segundo termo, que é o y ao quadrado. Aí, ó, elevar ao quadrado. Aqui eu levei o x ao quadrado e aqui o y ao quadrado eu levei ao quadrado. Aí vai ser o quê? X ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado y ao quadrado dá 3x ao quadrado y ao quadrado. Mais 3 vezes x, 3x. Potência de potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Y ao quarto. Mais, aí pegamos potência de potência de novo, multiplicamos os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ó. Pronto, chegamos aí, o trinômio, o cubo da soma de dois termos. Aí, como seria a regra? Seria assim, ó. O primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Viu como fica um negócio meio complicado para memorizar? Então aqui eu estou dando uma dica para vocês de como
você desenvolver de uma forma mais simples. Vamos trabalhar aqui o cubo da diferença. Quando for a diferença, nós vamos ter os termos pares. Os termos, aqui é o primeiro, aí o segundo, ó, temos esse primeiro espaço, o segundo, então os termos pares são negativos. Ó. Segundo, aí o terceiro e o quarto. Então o segundo e o quarto, ou seja, os termos pares, pega o mesmo sinal aqui, ó, negativo. Então vamos ver aqui, ó. Pega o primeiro termo no início e pega o segundo no final. Elevamos esses extremos ao cubo. No meio eu pego o que aparece aqui, ó, 3, 2A, que é o primeiro termo, e o B, que é o segundo termo, e multiplicamos, ó, aí, ó, 3, 2A e B. 3, 2A e B. Aí só que, para não fica a mesma coisa, a gente tem que pegar um deles ao quadrado, ou o primeiro termo ou o segundo. Eu vou pegar aqui o primeiro termo ao quadrado e deixo o segundo de fora. Só repetindo. Já nesse outro termo, eu não pego o primeiro termo, vou pegar o segundo termo ao quadrado. Aí é só calcular. 2 ao cubo é 8. A ao cubo é A ao cubo. Aí nós temos aqui uma potenciação. Primeiro temos que resolver a potência. 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado. Aqui 3 vezes 2 dá 6. Vezes A, B ao quadrado, menos B ao cubo. E aí a gente vai multiplicar aqui ainda. 3 vezes 4 dá 12. 12A ao quadrado B, mais 6AB ao quadrado, menos B ao cubo. Pronto. Então nessa aula nós vimos hoje produtos notáveis. O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos e o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Tá certo? Se você gostou desta aula, ela foi útil para você, não esqueça de deixar os seus comentários, deixar o seu like e se inscrever no canal, tá certo? O canal é Excesso Matemática. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.